Estamos aqui reunidos, prontos para aprender, explorar o conhecimento, crescer e surpreender. No canal 7 de Teologia, vamos mergulhar nas águas profundas do saber, sem medo de naufragar. Descobrir os mistérios, desvendar a verdade. Juntos nessa jornada, rumo à evolução. 7 de Teologia, nosso coração em devoção. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a lição Santidade, da editora Kalel, que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical nesse trimestre na nossa cidade. É um prazer ter você aqui. E hoje estou aqui novamente com o pastor Sérgio e vamos nos ater em alguns temas, algumas ideias, para que você possa fortalecer e aumentar em qualidade, espero que em qualidade e conteúdo, a lição de número 5, Exemplos Bíblicos de Santificação. Essa é uma importante lição, agora que já estamos praticamente na metade do trimestre, para que os alunos que já ouviram, já estudaram muita coisa sobre santificação, agora possam ver aspectos negativos e aspectos positivos disso na vida de grandes homens e mulheres de Deus. A lição lista alguns nomes, mas você pode trazer outros, pode iluminar a lição com muitos outros e tantos outros nomes. Veja, a lição começa como santificação, santificação como separação para Deus, quando Deus chama Abraão, depois vai trabalhar a chamada e a vida de Daniel, e depois, no tópico 1, trabalha ainda a vida de José. Nesse primeiro tópico, eu gostaria de chamar a sua atenção para um aspecto bem interessante que o autor aqui da lição, intencionalmente ou não intencionalmente, mas para mim ficou claro e eu gostaria que você chamasse a atenção dos alunos para isso. Primeiro, Abraão, ele é convidado a sair da sua terra. Então, Abraão sai de um ponto geográfico escolhido por Deus. Daniel, ele já é chamado para a santidade, mesmo dentro do lugar onde ele está. Abraão, Deus tira. Daniel, Deus põe. E José é chamado para viver uma vida de santificação dentro da sua própria família. José não tem escape. Então veja que são 3 pontos distintos, e eu achei bem interessante no tópico primeiro, porque a gente sempre pensa, se eu saísse daqui eu ia ser mais santo. Caso de Abraão. Abraão teve que sair. Segundo, puxa vida, se eu tiver um outro emprego, se eu tiver num outro lugar, eu poderia ser mais santo. Daniel foi santo dentro do seu próprio emprego, involuntário, não queria estar lá, mas ele conseguiu construir santidade dentro do seu próprio meio e circunstâncias. E José, você pode pensar, por que eu não nasci numa outra família? Meu Deus, essa família é toda errada. Meu pai não é crente, minha mãe não é crente, meus irmãos não querem saber nada de Deus. Por que eu não nasci em outra família? José nasceu na família do patriarca e José passou um cortado, mas José conseguiu fazer, mesmo dentro da sua casa, mesmo dentro da sua família, José conseguiu fazer boas escolhas através de um juízo consagrado, através de uma consciência purificada, mesmo dentro da sua família, José conseguiu viver a santificação, pastor Sérgio. Isso me chamou muita atenção. Tá bom. Paz do Senhor, meus irmãos. Então, o que nós temos aqui? Vamos completar só, porque já foi tão perfeito. Tá bom. José disse, por que eu não nasci em outra família? Aí Deus deu a opção, vai morar em outra casa, então. Ótimo. E também não deu certo. Ótimo. Exato. Para ele deu certo. Né? Para ele deu certo porque ele manteve. E é importante que você precisa compreender que a santificação é algo sobrenatural e é divinamente infundido. Isso a gente já entendeu nas outras lições. Nós estamos poluídos por natureza e Deus tomou para si a prerrogativa de nos limpar. Tanto que em Levíticos 21:8 ele escreve, eu sou o Senhor que vos santifica. Então quando ele faz isso, ele está dizendo que
ervas daninhas que crescem sozinhas, crescem por si mesmo em nós, elas estão ali para ser arrancadas, mas também existem flores. E como é que faz? Santificação é a flor, resultado da ação do Espírito. Se você vai arrancar de força própria a erva daninha, você vai arrancar a flor. Então é preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe a santificação dentro de nós para tirar só a erva daninha e permanecer as flores. Como você falou aqui, e eu acho que só esse primeiro tópico da lição, com esses 3 patriarcas sendo exemplificados para nós, dá para fazer um estudo bíblico disso aqui. Essa lição vai ser difícil. Eu quero ver nós ficar no nosso tempo aqui. Vai ser difícil o professor terminar no domingo no horário. Pois é, porque se você pegar cada um deles e trabalhar esses aspectos da separação deles, e eu achei magistral a maneira como você introduziu a lição aqui, colocando cada um desses casos. Tá aí uma boa ideia, inclusive eu vou usar ela também, porque eu não tinha pensado nisso ainda. Muito boa, muito boa. Mas nós vamos para o segundo tópico, santificação como obediência e submissão. Bah. E isso é difícil, viu? Obediência e submissão, porque nós fomos chamados para liderar, mandar, fazer, acontecer, plantar, crescer, conquistar. Tudo isso são verbos imperativos que Deus implantou dentro de nós. Mas, infelizmente, tudo isso ficou conspurcado, ficou maculado pelo pecado que nós não somente herdamos dos nossos antepassados, mas que pelas nossas atitudes diárias também acabamos conquistando como um fermento que vai levedando a massa. E aí, a submissão significa abrir mão do que eu creio, de como eu penso. E o grande exemplo da lição é o patriarca Moisés. Por quê? Porque Moisés sabia governar, Moisés sabia administrar, Moisés sabia lutar, mas chegou um momento que ele precisou fugir para o deserto, ficar quieto por um tempo, aprender do básico, cuidar de ovelhas, e um dia ter que tirar a sandália do pé, e ouvir a voz de Deus dizendo, esse solo é sagrado, vamos começar tudo de novo. Rapaz, e Moisés, tratando-se aqui de submissão e obediência, né, na santificação, eu creio que são 2 palavras chaves da santificação, submissão e obediência. Não tem como você entender, e aqui nós estamos tratando de exemplos práticos de pessoas, todos eles foram chamados, assim como nós fomos chamados. A santidade é obediência, em primeiro lugar, a um chamado de Deus, de sair para fora, de sair de um lugar, de ser separado para Deus, para uma conclusão, para um fechamento de vida que glorifique a Deus. Mas entre o chamado e o final da vida glorificar a Deus, tem todo um caminho que vai exigir submissão e obediência. E Moisés, para mim, na minha opinião, não é doutrina, é só uma opinião minha, Moisés, para mim, é a pessoa, o personagem da Bíblia, com a maior injustiça, né? Injustiça. Rapaz, a gente é pastor de igreja, a gente tem ali, pastoreia ali 300, 400 pessoas, já se incomoda, já quer largar, já quer chutar o pau da barraca, já quer ir embora. Moisés, no mínimo, por baixo, ele era pastor aí de umas 5 milhões de pessoas. De hebreus, de egípcio, de mistura, de tudo quanto é tipo de gente. A gente lê a Escritura e a gente às vezes não percebe, mas as pessoas perguntavam para Moisés, onde é que é o banheiro, Moisés? O que nós vamos comer hoje, Moisés? Onde é que está a água, Moisés? Onde é que está o pão, Moisés? E Moisés tinha que dar conta disso. 5, 6 milhões de pessoas. Ele faz isso com submissão, ele faz isso com humildade, ele faz isso, faz. E ele não entra na Terra Prometida. Ele não entra na Terra Prometida. Bah, que injustiça. Mas veja, quando Deus diz que ele não vai entrar, Moisés é submisso e é obediente. Moisés não vai para o Facebook para reclamar de Deus. Moisés não grava vídeo reclamando da igreja. Moisés não vai
para o Instagram para denegrir Deus. Não amaldiçoa as pessoas que estavam Não amaldiçoa as debaixo pessoas do seu comando, que lhe fizeram perder. não transfere a culpa, não amaldiçoa. Moisés simplesmente ouve e calado se submete Prepara um e líder, obedece. Pô, cara, prepara mim, um líder para substituir. até em falar isso assim, entende? Porque é um aspecto que faz, que da vida de Moisés, da sua grandeza, de se submeter à palavra de Deus, mesmo quando isso vai me doer, quando isso vai me fazer sangrar. Eu sonhei a vida inteira, eu trabalhei a vida inteira, e chega a Deus no final e diz: tu não vais entrar. E ele consegue sublimar isso, e ele consegue se submeter a isso, mas ele consegue enxergar ao longe. Eu sei que eu não vou entrar, mas se eu permanecer fiel, eu vou colocar o pé em outra terra melhor. Quanta coisa nós perdemos nesse caminho de santificação pela ausência dessa obediência e submissão. Maria, que frase linda, meu Deus, que frase linda de Maria. Como eu queria poder dizer essa frase quando eu conheci Deus. Faz em mim segundo a tua palavra. Meu Deus, quantas vezes nós oramos e não se ouve essa palavra na nossa oração. Quantas vezes nós estamos brigando com Deus, falando com Deus, a gente está decepcionado com Deus, mas nós não ouvimos sair essa palavra da nossa boca. Faz em mim, compra-se em mim a tua palavra. Santidade, santificação vai nos exigir essa essa sublimação da nossa, completamente. É que a santidade, pastor Lemos, é algo intrínseco, que está dentro de nós pela ação do Espírito Santo. Todo o meu conhecimento, toda a minha religiosidade, todo o meu esforço na direção de uma religiosidade pura é como o orvalho que desce sobre a relva, molha, tem o seu valor, não tenha dúvida, mas não é o que dá vida à planta. O que dá vida é a seiva que vem da base, da raiz. Ótimo. E que faz o crescimento acontecer. Então, quando esses personagens, eles dizem, faz em mim a tua vontade, eles vão na contramão da nossa realidade, que nós usualmente nos pegamos orando assim, dizendo: Senhor, faz em mim a minha vontade, Senhor. Meu desejo é ter meu nome estampado na mídia, meu desejo é ser reconhecido, meu desejo é ser um pastor presidente, meu desejo é que as pessoas batam nas minhas costas. Claro que ninguém em sã consciência fala desse jeito, mas nas entrelinhas da intenção, claro. Por isso que quando o Senhor vai tratar com as igrejas lá da Ásia, ele diz: eu sei, eu sondo, eu conheço, eu ando no meio, eu sei a tua obra, as tuas intenções, os teus pensamentos. E essa gente aqui dá um show para nós. Como tu não ouve ninguém orando, né? Senhor, me faz o faxineiro da igreja. Não. Senhor, me dá a oportunidade de lavar e limpar o banheiro. Todo mundo quer ser o primeiro, onde está debaixo do foco. E o tópico 3 vai falar, termina o 2 falando de Noé ainda, né? Noé que vence a zombaria, vence todo. E no tópico 3 vai falar de outros 3 gigantes, que é de Paulo, fala de Davi, fala de Pedro, os gigantes da nossa fé. E você vê que todos eles se colocando, sendo submissos, obedecendo. Veja que eu acho interessante de Paulo dizendo assim, ó, eu queria ir lá para evangelizar e tal, mas o Espírito Santo não me permitiu. Você se submeter à vontade de Deus até quando a tua intenção é boa. Até quando a tua intenção é bíblica, até quando a tua intenção é santa, mas Deus tem outro plano. E Paulo diz, não, hoje tu não vai entregar folheto, hoje tu não vai fazer o que é certo, o que é bíblico, o que é santo, tu vai fazer outra coisa, tu vai para outro lugar. Mesmo assim, Paulo se submete completamente. Então veja que aqui em Pedro, em Davi e Paulo, o autor da lição aqui, vai nos trazer o ensino
sobre o quanto essas pessoas foram transformadas fisicamente, foi transformadas suas atitudes pela obediência e pela submissão à vontade de Deus. O quanto somos transformados, meus irmãos. Meu Deus, até o nosso físico será transformado. Quando você se submete à vontade de Deus, o teu físico, Paulo vai dizer, olha, eu trago em mim as marcas de Cristo. Por quê? Porque se submeteu. É uma carne moída para se submeter. É uma carne que sangra. A minha carne vai sangrar. Eu tinha um amigo meu que era um bom líder de jovem e tal, e às vezes nós entrávamos em disputa, e às vezes ele entrava em alguns debates, em reuniões lá da diretoria de jovens, isso, aquilo e tal, e depois ele, conversando depois da situação, cara, a minha carne tremia, eu estava, e é verdade, nosso corpo é transformado a partir do momento em que a gente se submete totalmente, integralmente à vontade de Deus. E aqui, 3 exemplos. Pedro, olha a transformação de Pedro por obedecer, por submeter, Davi e o próprio Paulo. Quem era Paulo antes? Quem se torna Paulo quando conhece o Cristo e o que passa e como termina a vida de Paulo nesse processo de ser moído no processo de transformação em obediência e submissão a Deus. Acho que para a aula que nós estamos aí nos apropriando nessa lição 5, acho que você, professor, vai ter um grande desafio, que é a capacidade de síntese. Pegar cada um desses temas, de cada um desses patriarcas e resumir isso em algumas frases de efeito, mais ou menos tipo, assim como o sol está para a vida na terra, assim a santificação está para a vida na alma. Esse tipo de frase de efeito vai ser muito importante para você. Vai ser muito importante. Para você entender essa questão, né? E assim, para deixar mais difícil para você, professor, eu gostaria de novo, terminar com a nossa leitura bíblica e trazendo aqui três ou 4 palavras, né, que eu gostaria que você pudesse frisar na lição de número 5, exemplos bíblicos de santificação, que é testemunhas, desembaraçando-nos, autor e consumador. Veja, a palavra testemunha, eu gosto dessa palavra, porque a base dessa palavra no grego, martis, ou seja, mártire, aquele que é mártir, aquele que dá testemunho especialmente sobre sofrimento. Aquele que dá testemunho especialmente sobre, ou debaixo de, ou mediante de sofrimento. Hoje a gente fala muito sobre mártir, né? Tem uma religião que mata a si, explode as pessoas, traz o caos, traz a destruição, e essas pessoas são consideradas mártires. No cristianismo, o mártir é quando eu morro. E porque eu morri, a minha explosão interna de morte causa no exterior vida, transformação. Veja, irmãos, que coisa poderosa. Veja que coisa completamente oposta, abismal, uma coisa da outra. O mártir para o mundo é aquele que causa destruição, causa caos em torno de uma causa. No cristianismo, o mártir é aquele que, no se implodir por dentro, no morrer por dentro, causa um impacto tão grande que gera a vida no exterior. Veja, testemunha que sofre por aquilo que viu, por aquilo que acredita. Então, esta palavra mártir é uma palavra muito importante na nossa lição de hoje, que está na leitura bíblica. Outra, o desembaraço. Essa palavra desembaraço, ela é orcos ou oncos. Veja, irmãos, olha que interessante, oncos. Essa palavra já vai abrir direto para nós a ideia de oncologia. Desembaraço tem a ver também com câncer, oncos. Por quê? Porque o embaraço é uma coisa que vai fazer com que alguma coisa se desenvolva de forma errada. E o câncer
nada mais é, nada menos é do que um órgão, do que algo que está funcionando Crescimento desordenado. desordenadamente por causa de algum problema em si. O desembaraço, você se desapegar, você tirar, perceber que aquilo que está prendendo você, aquele excesso que está prendendo você, está causando um mal. E esse mal pode se perder o controle e afetar todas as áreas da tua vida. Que coisa interessante se você pensar em mídia digital, por exemplo. Do quanto a mídia digital hoje tem sido um câncer na nossa saúde mental, da nossa espiritualidade, do nosso equilíbrio, do quanto que as pessoas não sabem comentar um post sem causar ódio, sem causar inveja, sem causar problema, sem vomitar alguma coisa de ruim, num comentar um post. Embaraço, desembaraço. E por último, a palavra autor. Jesus Cristo é o autor e Jesus Cristo é o consumador. A gente tem repetido bastante isso aqui, que não é mérito meu, não começa em mim e não se desenvolve por mim. Jesus Cristo é o autor, autos, e ele também é o consumador. Autor, enquanto fundador, o dicionário diz sobre princípio, fala sobre origem, e o Lexham Bible Dictionary, ele diz que esse autor é um título de fundador de cidade, aquele que abre a rota, aquele que começa o caminho. Esse autor, esse autos, é aquele que está sempre na frente, conduzindo, né? Essas três palavras eu acho que é muito importante nessa lição, mas como disse o Sérgio, você vai ter que ter uma capacidade de síntese muito grande, mas é o de mártir, a testemunha, o de desembaraçar e o autor da nossa fé. E pensando nos personagens que você está com a grande dificuldade na mão de comprimir aí para transformar em 1 hora de aula, né? A conclusão vai dizer: a santificação bíblica não é meramente um estado espiritual, mas um estilo de vida que reflete o caráter de Deus. Então, o que vai precisar ser trabalhado na vida desses personagens é que a santidade aparente, ela pode sim ser perdida. Ela pode perder as suas cores e automaticamente sofrer um eclipse. Tanto é que Apocalipse 2:4, o Senhor vai repreender a igreja dizendo: deixaste o teu primeiro amor. Mas a verdadeira santidade, aquela operada pelo Espírito Santo dentro, vai levar, como levou cada um desses personagens a um bom final, porque aquele Moisés que não pôde pisar na terra prometida, ele na transfiguração apareceu junto com Elias lá para conversar com Jesus e pisar. E pisando em Jerusalém. Pô, em Jerusalém. Uau, que coisa linda! Que coisa linda! Muito obrigado pela sua companhia, espero que você nos acompanhe nos próximos encontros. Um forte abraço, continue confiando em Deus, porque Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Amém.